Olá, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Não é fácil a situação, a movimentação aqui, não está fácil. Espero que você esteja ouvindo o, o estudo que eu estou trazendo aqui, né, pessoal? Porque eu quero que vocês prestem bastante atenção nas coisas que eu estou falando, porque são coisas importantes, pessoal. São coisas da nossa alma. Então, essa vontade espiritual vem da nossa alma, que é o quê? É a vontade de Deus, é o desejo que Deus coloca na sua alma, tá? Então, o nosso tema de hoje, né? O que é a vontade espiritual? O que é isso? A gente viu que é uma energia que está lá na nossa alma, no nosso ser, na nossa consciência, aonde essa energia é traduzida como desejo e a vontade de Deus, para que a gente coloque essa energia, essa vontade aqui nessa realidade. Então, muitas pessoas têm sentido esse toque, esse desejo, pessoal. Mas tem muitas pessoas, pelo a educação da mente, ainda não tem o conhecimento das coisas espirituais de Deus, ela não entende o que é essa energia, então, às vezes, ela rejeita essa energia de colocar aquela vontade. Às vezes, porque, o que é que os outros vão pensar eu fazendo isso? Entende? Então, existe aqui um pensamento onde a pessoa está envolvida nessa realidade, o qual até às vezes ela faz ao contrário. Ela só faz o desejo dela. Então, o desejo de fazer o bem ao próximo, a coisa, ela tem uma resistência àquilo. Mas aquele desejo está surgindo porque é a sua alma para que você entre no processo, né, dessa vontade espiritual de Deus, pessoal. Principalmente as pessoas que estão assistindo o meu canal, está acontecendo isso, pessoal, né? A espiritualidade me intuiu ontem, eu percebi isso, que tem pessoas no meu canal que está acontecendo isso, pessoal. E eu não quero que aconteça isso com você, né? Eu quero que você se conecte à sua alma em fazer essa vontade, né? Mas não resista. O negócio é que tem pessoas que estão resistindo, pessoal. Então, isso pode se tornar um problema para você. Eu não quero que se torne, eu quero que você seja abençoado. Se torne uma solução, você se sinta feliz, alegre. Eu quero isso. E é o propósito também de Deus que você se sinta feliz, né? Entende? É para isso que meus vídeos foi aqui, eu vim gravar esses vídeos para abençoar as pessoas. Eu estou doando aqui a minha energia, estou doando o meu tempo, o meu conhecimento, eu estou doando isso aqui para vocês se conectar. Igual como eu tenho me conectado com a espiritualidade. Estou fazendo aquilo que ela está me mandando. É uma coisa que eu queria? Não. Se é do meu desejo, do ego, não é uma coisa que eu queria. Eu queria outra coisa. O desejo do ego é outra coisa. Mas é o desejo da minha alma. Tá? Então, estou fazendo esse trabalho porque é um desejo da alma, da espiritualidade que está colocando. Então, eu estou sendo obediência a isso. Entende, pessoal? Então, foi o que a gente falou no primeiro bloco, não foi? Aí eu falei, por que temos que atender esse sentimento do nosso? Por que temos que atender? Porque esse sentimento é a vontade de Deus, é o desejo que Deus colocou dentro. Então, ele diz que a vontade de Deus é o quê? Para a vida humana, como é que se diz? É a pessoa viva de forma santa, fazendo bem e sendo grata. Essa é a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus é abençoado. Não foi isso que a gente falou lá na primeira parte? Então, essa é a vontade de Deus. Então, a gente tem que entrar porque essa vontade está na nossa alma. Então, quando você está me ouvindo
e está sentindo toque, não sou eu que estou tocando você, é o seu Deus, porque o seu Deus está na consciência. Essa desejo, essa vontade está na sua consciência. Não sou eu que estou fazendo isso, pessoal. É a espiritualidade. Vocês têm que entender isso, tá? Porque alguns grupos não ensinam isso. Então, você está ouvindo um vídeo meu, aí está sendo tocado lá. Quem é que está tocando em você? Sou eu? Não. Quem sou eu, pessoal? Pelo amor de Deus, eu nem conheço você. Então, tem pessoas aqui que eu nem conheço, mas que estão sendo tocados. Quem é que está tocando? Sou eu? Eu nem conheço ela pessoalmente. Mas tem um que está aí com você, que conhece você, sabe da sua estrutura, que a gente conhece como Deus. E esse Deus está na nossa consciência. Então, quando esse desejo vem de lá, vem desse Deus para que você tenha uma força para colocar aqui nessa realidade aquilo que Deus está mandando você fazer. Entende, pessoal? Então, o desejo do homem, do ego do homem, não tem nada a ver com Deus. O desejo que vem da alma, esse vem de Deus. Tá? Foi o que ele falou aqui, que o desejo de Deus é um sentimento escrito no coração do homem. Porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Foi isso que a gente falou no primeiro bloco. Lembra? Aí ele disse, Deus não cessa de atrair o homem para si. Então, essa energia está sempre atraindo a nossa alma para Deus, pessoal. Tá? E só é Deus que o homem encontra a verdade. Então, a gente falou no primeiro bloco, só é em Deus que a nossa alma vai se satisfazer com esse Deus, com a verdade que é esse Deus. E a felicidade que procura sem descanso. Então, a felicidade também está nesse contato com esse Deus. Foi o que a gente falou no primeiro stop do nosso vídeo aqui, não foi, pessoal? Então, aí a gente parou, foi aonde? Assim, a mente deve estar educada. Então, sua mente deve estar educada. Como é que você educa a mente, pessoal? É através do conhecimento, aí meditação, para que você perceba as coisas que estão passando dentro de você. Porque esse sentimento vem de dentro, essa vontade vem de dentro. Não vem de pressões externas. Se está vindo de pressão externa, não está vindo do desejo da sua alma. Tá, pessoal? E muitos têm caído no golpe aí que a maioria dos religiosos estão fazendo pressão para ele dar até medo e eles estão dando não pelo desejo que está vindo da alma, mas pela pressão que está sofrendo de muitos grupos religiosos. Aí ele fala, de outro modo, desce ao nível do desejo e fica envolvido com o movimento dele. Então, quando você não é educado, desce o nível do desejo do seu ego. Você fica preso ao nível mais baixo do desejo do ego. Que não tem nada a ver com a vontade e o desejo da alma, que é de Deus. Entende? Aí ele fala, a energia da vontade provém de níveis elevados da consciência. Então, essa energia, né, que é o desejo e a vontade de Deus, que é a vontade espiritual, ela vem do nível elevado de consciência. Então, não vem de um nível de baixa, nível de consciência baixo. Não vem de uma pessoa que está inconsciente. Vem de um nível elevado. Então, você tem que ter um nível elevado de consciência para entender isso, essa vontade espiritual. Ele fala, o núcleo mais profundo do ser. Então, vem lá do seu núcleo profundo do ser. Então, vem lá de Deus mesmo, é a vontade de Deus.
o espírito capta essa energia. Então, seu espírito capta essa energia em nível sublime e transmite para a alma e esta para a mente. Então, essa energia ele fala, o núcleo mais profundo do seu espírito capta essa energia. Então, o nosso espírito capta essa energia, essa informação, que é o desejo, é a vontade espiritual de Deus. Entende? Então, vem de lá, seu espírito percebe, é por isso que você tem que estar desperto para perceber isso. E tem muita gente percebendo, mas está endurecendo porque não está sabendo que energia é essa. Tá? De um nível sublime e transmite para a alma. Então, ela transmite esse desejo, essa vontade para a sua alma. Quando transmite para a alma, o que é que acontece? E esta para a mente. Então, vem para a sua mente para que você perceba aquela informação e coloque aqui nessa realidade. Então, é um desejo que vem lá do profundo ser. Então, é um desejo que vem de Deus, pessoal. Não é um desejo da ilusão aqui, do nosso ego, da alma. Não é um desejo desse. É um desejo que vem de lá do fundo. Entende? Aí ele fala, a fim de colaborar com o plano evolutivo. Então, essa energia, essa vontade espiritual vem para colaborar com o seu plano evolutivo. Então, essa vontade, pessoal, vai colaborar com que você cresça espiritualmente. Tá? Aí ele fala, o plano de Deus traça para a Terra ou para a humanidade. É um plano de Deus que Deus traçou para você. Então, esse desejo que está lá na sua alma é um plano de Deus que você traçou para que você fizesse aqui nessa. E prestamos um serviço universal. Então, um serviço universal. Precisamos de impulso que corresponda ao nível de onde esse plano vem. Então, por isso que é um sentimento, pessoal, puro, profundo, que vem de lá. Porque você vai prestar um serviço ao universal, a várias pessoas. Aí ele fala disso, precisamos de impulso que corresponda ao nível. Então, precisamos desse impulso para corresponder ao nível onde o seu plano provém. Por quê, pessoal? Deus está tocando para que você se mova a energia do bem. Comece a mover a energia do bem, para que essa energia alcance você. Entende, pessoal? É isso que acontece. Aí ele fala, ao renunciarmos conscientemente ao desejo, começamos a construir um canal que liga essa vontade. Então, quando a gente trabalha o nosso desejo do nosso ego, vamos renunciando às coisas, vamos praticando a espiritualidade, vai construir um canal de ligação com essa vontade. Então, que está lá na nossa alma, que é a vontade de Deus. Então, a gente cria um canal, a gente se torna um canal para fazer aquela vontade de Deus aqui nessa realidade, pessoal. Se a gente fica no nosso desejo, no nosso ego, a gente não vai ser um canal da espiritualidade. É por isso que muitos desses que estão no ego não estão fazendo mais a vontade de Deus. Fazendo a vontade do ego dele. O desejo humano, né? Eu quero dinheiro, a riqueza, eu quero para mim. É por isso que estão assim. Porque isso não tem a vontade lá da alma, tá? Aí ele fala, quando já não sujeitamos ao desejo e fortalecemos nossa ligação com a alma, tornamos um instrumento para que o plano de Deus seja cumprido nessa vida terrestre. Então, quando o desejo não domina mais, o desejo da nossa carne, o desejo do ego, não domina mais a gente, porque a gente trabalhou a espiritualidade, a gente já tem uma ligação com a alma. Então,
Qual é o desejo que você vai colocar aqui nessa realidade, pessoal? O desejo da sua alma, que é a vontade de Deus, essa vontade espiritual. Aí ele fala, torna-se, você vai tornar um instrumento para o plano de Deus, então você tem ligação com a espiritualidade, seja cumprida aqui nessa vida terrestre. Então você vai trazer o propósito de vida. Então, esse é o propósito de vida, é quando você traz essa vontade da alma para essa realidade. Entende? Aí ele fala, importante saber que nós encontramos uma etapa fundamental de mudança de estado. A transição da consciência mental, dedutiva, racional e analítica para a consciência intuitiva. Então, a gente passa dessa consciência mental dedutiva, racional e analítica para uma consciência intuitiva. Então, você vai receber intuição. Aquele que está conectado à espiritualidade, ele recebe mais intuição, pessoal. Meus vídeos aqui é tudo isso. É de intuição. Ele fala, para outro tipo de percepção, para a mente superior. Então, essa intuição vem da onde? Vem da mente superior. Eu tenho um vídeo gravado aqui no YouTube, no nosso YouTubão aqui, que eu falo sobre essa mente superior. Tá aqui. Então, essa intuição vai vir, essa percepção vai vir dessa mente superior, que é a mente de Deus, a mente de Cristo, né? Precisamos da energia da vontade nessa tradição. Então, precisamos da energia da vontade dessa intuição, dessa mente superior, para que ela comece a operar na nossa vida. Mas você tá aqui nesse limiar, mas está endurecendo, não está querendo que essa vontade... O que é que você está fazendo, pessoal? O que é que você está fazendo da sua vida? Não faça isso. Deixe o espírito trabalhar, vá no movimento, vá nessa intuição, vá nesse desejo que vem da sua alma. Você tem que caminhar nisso, para que você coloque aquela bondade que existe na alma, aquele bem para fazer com a pessoa, principalmente pessoas que você não conhece. Por exemplo, tem muitas pessoas novas aqui no meu canal que eu não conheço pessoalmente. Então, se a espiritualidade está tocando, fazendo movimento para que ele contribua com o meu canal, ele está contribuindo com uma pessoa que ele não conhece, que sou eu. Entende? Ele está vendo aqui, só eu aqui gravando vídeo. Ele não me conhece, pessoal. Mas tem um que conhece tanto a mim quanto a você, pessoal. E se você está recebendo esse toque, já é para você entrar nesse plano da vontade de Deus, tá? Aí ele fala, nessa fase de transição, a energia da vontade tem de ser liberada para que se torne criadora. Então, essa energia que vem lá da vontade da nossa alma tem que ser liberada para que ela se torne criadora. Por que ela vai se tornar criadora? Porque você vai dar, o movimento de dar, de fazer o bem, vai fazer com que isso vá criando outra possibilidade. Então, vai movimentar a energia do bem, pessoal. Vai ser criado coisas para você. Se você não tem nada, Deus vai movimentar a energia que vai criar coisa para atender aquilo que você precisa. Aí ele fala, o requisito para isso é a nossa decisão de transcender o ego humano. Então, o requisito para isso, a gente tem que o quê? Trabalhar o nosso ego para a gente transcender esse ego. Não deixar que o nosso desejo tome conta da nossa consciência. Porque o que a gente tem que colocar aqui é o desejo que está lá no recôndito da nossa alma, que é a vontade de Deus, né? De nos liberar da força que rege e de estar por inteiro voltado para a energia mais universal. Então,
a energia da alma. Você tem que transcender esse ego. Você tem que ter o domínio, porque senão você não consegue entrar nessa vontade espiritual, a vontade da alma. Ele fala, só a renúncia ao ego, a desistência de continuar me envolvida a reações da personalidade, só essa decisão tomada profundamente pode desenvolver a nossa energia da vontade. Então, a energia da vontade espiritual que está na nossa alma. Só assim, quando a gente começa a trabalhar o nosso ego. Então, como é que a gente trabalha o nosso ego? É trabalhando a nossa espiritualidade, pessoal. Sem trabalhar essa espiritualidade, você não vai trabalhar, porque você vai trabalhar o seu pensamento, a sua vontade, você vai ver o seu comportamento. Então, a espiritualidade faz tudo isso, pessoal. Senão, você não vai descobrir, desenvolver essa energia que está na sua alma. Você não alcança essa. Ele fala, portanto, a vontade necessária neste atual ciclo não é o que já conhecemos. É a vontade que surge agora, que se desenvolve à medida que superamos o apego ao ego humano e tudo que dele advém. Aí ele fala, isto tudo nos revela que o desejo é uma força totalizante, portadora de significado que impede a acomodação e aquele que se disponibiliza de canalizar toda essa energia para a movimentação que consideramos central, importante em si mesmo. Através do desejo ou da vontade espiritual, imprimimos aquilo que mais nos atrai, aquilo para o qual se dirige os nossos olhos, o que está no centro da nossa vida, né? A nossa alma, né? O nosso ser. Nosso desejo autêntico revela quem somos. Somos o que desejamos, somos o nosso desejo. Então, o seu desejo, pessoal, vai revelar se você está no desejo de Deus ou desejo do seu ego, da sua carne. O comportamento das pessoas, pessoal, vão falar isso. Ele pode falar o contrário, mas o comportamento dele, eu que sou psicanalista e psicólogo, eu percebo isso rapidamente. Vocês podem perceber isso também. Tem alguns irmãos aqui no meu canal que já percebem isso também, né? Pela intuição, pelo que a espiritualidade vai mostrando, ele percebe uma pessoa que está no desejo do ego, da carne, e no desejo da alma dele. Ele percebe. Então, pessoal, quando eu estou falando aqui, você está sentindo na sua alma. Por quê? Eu estou fazendo aquele desejo, aquela vontade que está vindo da minha alma. Então, o que está vindo da minha alma é uma coisa, é o desejo de Deus. É por isso que toca na sua alma. A sua alma começa a estremecer, ó. Você começa a sacudir você aí do sofá, da cama, onde... o que eu falo, você começa... Por quê? Porque tem verdade saindo da minha alma. Então, do desejo que Deus está colocando, Deus está intuindo da minha alma. É por isso que toca você. Porque quando não está nessa direção falando da alma, o pregador, você não sente nada. Foi igual uma pessoa disse, nossa, eu vi uma pregação toda de um pregador aí, mas não senti nada, assim, parecendo que uma coisa assim fria, uma coisa... Então, tá falando do ego dele, não falando dessa vontade que está saindo da alma dele. Pessoal, não tem para onde correr. Você me diga aí para onde eu vou correr, tá? Bota aí nos comentários para onde eu tenho que correr. É isso, pessoal. Então, a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa vontade espiritual? Sobre esse sentimento do nosso ser? Será que a Bíblia fala, pessoal? Então, vamos ler qual é a vontade desse Deus. Aí é 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 e 8. Vamos ler aqui, pessoal.
Pois esta é a vontade de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Pois esta é a vontade de Deus. A vossa santificação, que vos obtenha da fornicação, né? Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. Então, pessoal, é isso aqui, ó. A gente tem que buscar, essa é a vontade de Deus. Por quê? Porque quando você faz essa purificação, essa santificação, você vai ser um canal, você vai ter a ligação. Você sai do ego, da sua vontade, para fazer a vontade da sua alma. Então, você aí não vai ficar na fornicação. Você sabe a fornicação, né? Deita ali um com o outro, para satisfazer o quê? O desejo do seu ego, da sua carne. Porque todos nós temos, pessoal, tá? Quem tem um corpo, um ego aí, todo mundo tem. Mas Deus proíbe isso, pessoal, de a gente ter um prazer na carne, um sexo, uma coisa. Deus não proíbe isso, pessoal. Deus proíbe essa ponificação, esse descontrole. Entende? Isso que Deus proíbe. Entende? Ele disse que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Então, cada um possui o seu vaso em santidade e honra. Então, o vaso, aquele vaso que é um parceiro, uma parceira, esteja, então, é uma fonte segura, o qual você vai transmitir energia e a pessoa vai transmitir energia boa para você. Agora, uma pessoa que está na fornicação com cada um aí, ela está misturando energia com cada uma das pessoas, pessoal. Isso não é da vontade de Deus. E o pior de tudo, pessoal, que eu fiquei sabendo que tem pessoas no meio religioso que está fazendo isso e está dizendo, não, isso é normal, é o desejo da minha carne, aí eu tenho que, né, satisfazer, né? Teve um até que falou comigo, a gente tem desejo, né, irmão? A gente tem que satisfazer, senão como é que a gente vai ficar? Eu digo, sim. Por isso que Deus manda você. Tenha um vaso de honra. Um vaso aonde tem santidade, aonde vai transmitir. Ele manda arranjar uma fonte segura. Ele manda você sair por aí assim? Tá fora. Tá fora esse pensamento. E tem pessoas da igreja pensando assim, pessoal. Tá? Eu sinto muito. Né? Aí ele fala, 1 Coríntios 2, 14 e 16. É por isso, pessoal, que eu não vou em qualquer fonte assim. Eu estou procurando uma pessoa onde eu tenho uma fonte segura para eu ter esse prazer da nossa carne, do nosso ego. Normal. Então, uma pessoa que esteja no mesmo limiar, que não vai trazer as energias boas, a gente tem aquela troca ali de energia boa, vai ser maravilhoso. É muito bom, pessoal. Quando tem assim uma pessoa, uma fonte segura que você toca, né? Aquilo faz você crescer espiritualmente. Mas se você faz assim desordenadamente, você perde o equilíbrio, o controle. E aí você não vai ser um canal da espiritualidade. Por isso que eu tomo cuidado, tá? É difícil, pessoal? É difícil, né? Principalmente um homem, eu como homem, né? Para as mulheres também é difícil, mas para o homem ainda é mais, tá, pessoal? Aí ele fala, 1 Coríntios 2, 14 e até o 16. Vamos ler aqui, pessoal. Ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la porque ela se discerne espiritualmente. Então, é do seu espírito. Então, quando surge esse desejo, essa vontade lá na sua alma, o seu espírito vai ter que discernir isso, se é da vontade de Deus ou não. Só você, se você for espiritual, desperto, você vai perceber isso. Isso é da vontade de Deus, isso não é da vontade de Deus. Aquele que é espiritualmente, né? Porque o homem natural, ele não vai compreender essas coisas. Não vai.
Aí o que é que ele fala mais? João 6, versículo 29. Jesus lhe disse: a vontade é esta, que você creia naquele que enviou. Então você tem que crer em Deus, pessoal. Cristo falou, essa é a vontade de Deus também, que você creia que Ele está ali com você, lhe ajudando nos momentos difíceis, no momento alegre. Então você creia, porque essa crença vai fazer com que você tenha ligação com a sua alma, com aonde Deus está. Então Deus está na sua consciência. Não está em grupo nenhum religioso. Ele não está. Ele está na pessoa ali, aonde estão indo para esses grupos. Algumas podem se conectar ao Deus dela interior, pode. Nesses grupos pode acontecer, mas muitos ainda não acontece. É isso, porque Deus já está lá com ela, ela não sabe. Aí o que é que os pastores pregam? Você tem que vir para a igreja aqui para buscar a presença de Deus. Dizendo que a presença de Deus está lá na igreja. Não sabendo que a presença de Deus está na vida da pessoa. Tá? Deus está ali. Agora só que ela tem que saber maneiras de acessar esse Deus na consciência. Despertando a consciência. Tá? Quando você desperta, você vai perceber que existe uma essência divina dentro disso. Aí ele fala, Romanos 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Mas deixe que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Então, pessoal, não viva, ele está dando um recado para a sua consciência. Sua consciência não viva segundo o desejo que as pessoas estão aí no mundo, do desejo. Não viva. Mas ele disse, viva o quê? Mas deixe que Deus, então, Deus o quê? Transforme por meio de uma completa mudança da sua mente. Por quê? Deus está lá na sua consciência. Na mente lá, Deus vai trabalhar, fazer essa mudança. Aí assim você conhecerão a vontade de Deus. Então, para você conhecer a vontade de Deus, você tem que despertar. Deixar que Deus transforme a sua vida. Não é você se achegar para a igreja, como muitos pastores fazem, chegar para a igreja e dizer, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, eu quero mais, e não deixar que Deus transforme a sua vida. Não existe isso. Não tem como. Não existe essa coisa, pessoal. Deus, pessoal, ele está aí querendo transformar a sua vida. É para isso que você vai buscar Deus. Vai buscar trabalhar espírito para transformar a sua vida. Depois que sua vida é transformada, aí você vai conhecer a vontade de Deus e vai se alinhar com ela. Essa que os despertos têm que fazer. Aquele que despertar tem que fazer, se alinhar com a vontade da alma. Não com a vontade do ego. Sabe? Não com a vontade do ego. Você não tem que se alinhar. Porque senão você vai cair também no vazio. Por isso que tem muito espiritualista, muitas pessoas que despertam e estão entrando no vazio também. Porque ela está buscando coisa de satisfazer o desejo da carne, não a vontade da alma. Então, não há uma completude na sua alma. Entende? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha o trecho da oração que Cristo ensinou, né? Que é a oração do Pai Nosso, né? Ensinou para os discípulos. Então, tem a passagem do texto que está aqui em Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, né? A gente está pedindo, venha o teu reino, então, venha até nós,
seja feita a sua vontade. Então, a gente vai fazer a vontade do nosso ego ou é a vontade de Deus, pessoal, da alma? Assim na terra, então, a gente vai fazer essa vontade aqui na terra como no céu. Então, mesmo a gente no céu vai fazer a vontade de Deus, pessoal. As pessoas não querem fazer a vontade de Deus aqui nessa terra, pessoal. Só quer dizer, quando eu ir para o céu, aí eu vou fazer a vontade de Deus. Não existe isso. É por isso que você faz a oração do Pai Nosso. E muitas pessoas oram o Pai Nosso e não entendem o que está dizendo ali. Não entende. Tá totalmente... Eu já vi até jogador na hora que vai começar o jogo. O Pai Nosso que está no céu, conversa... Mas eles estão fazendo ali como uma reza, pessoal. Não está entendendo nada de cada palavra que está dizendo. Depois dali sai e faz a bandalha dele e acabou. É assim. É assim que muitas religiões tratam bem. Aí depois sai dali. Aí, cadê que fez a vontade de Deus? Aí ele fala, Colossenses 1, versículo 9 e 10. Por essa razão, desde o dia que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por você. Pedimos que seja cheio do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento. Então, o que é que ele fala lá para o Colossenses, pessoal? Que ele está orando, pedindo a Deus que a pessoa seja cheia do conhecimento da vontade de Deus. Então, que ela tenha conhecimento do que do propósito que está na alma dela, daquele desejo que Deus está colocando para ela fazer. Porque é aquilo que é a vontade de Deus para a vida dela. Tá? Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Pedro 2, versículo 15. Porque assim a vontade de Deus, que fazemos bem, tapes a boca a ignorância dos homens loucos. Então, o nosso comportamento, que a gente coloca aqui, faz o bem à vontade de Deus, vai tapar a boca daquele que está na ignorância ainda. Dos homens loucos, que estão fazendo loucura aqui nessa realidade. Então, você vem fazendo um processo totalmente diferente do que os loucos, os ignorantes estão fazendo. É isso, pessoal. Tá? E eles vão chamar você de louco, mas são eles que são loucos, que estão na ignorância, estão dormindo, a consciência deles estão dormindo e estão fazendo loucura. E é você que está sã, está fazendo o bem, fazendo a vontade da alma de Deus, né? Que a vontade de Deus é fazer o bem ao próximo. E essa atitude vai fazer com que tape a boca dos ignorantes, dos homens ignorante e louco. Está fazendo loucura por aqui, por essa realidade. E tem muitos aí, viu, pessoal? Até no meio religioso também. Aí ele fala, 1 Pedro 3, versículo 17. Vamos ler aqui. Porque melhor é o que padece fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazer o mal. Então, é melhor você padecer, passar por dificuldade, mas fazendo o bem, do que fazer mal, pessoal. Porque vai, como é que se diz? Abrir uma energia positiva para você, pessoal. Né? Não surpreenda não, porque aqui o clima, a energia aqui tá difícil, viu? Eu espero que vocês estejam me ouvindo aí, porque isso é importante. Essas pessoas aqui estão agitadas aqui em casa, e os espíritos estão movendo, né? Aí ele fala, Filipenses 2, versículo 13. Porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então, é Deus. Você deixa Deus operar em você, tanto efetuar como querer dele? Você é um canal, pessoal, que está deixando Deus trabalhar através da sua vida, ou você está endurecendo o coração?
Você está deixando Deus, você não está deixando a espiritualidade trabalhar na sua vida. Usar você para fazer o bem. Você que vai dizer aí, pessoal. Você sabe. Você que vai dizer, porque Deus é que opera. Tanto opera em vós, tanto querer, como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, segundo a boa vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa para nós. Aí, o que é que ele fala mais? Marcos 3, versículo 35. Vamos ler aqui, pessoal. Jesus, né? Portanto, qualquer que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, você quer ser considerado o irmão de Cristo, a irmã de Cristo e a mãe de Cristo? Você tem que fazer a vontade de Deus. É o que? Fazer o bem. Então, você tem que estar nessa vontade que sai da sua alma. Se você não está conectado, você não é irmão de Cristo, não é irmã de Cristo, né? E não é mãe de Cristo. Só aquele que faz a vontade de Deus. É verdade, pessoal, o que Cristo está falando aqui, tá? O que é que a gente pode fazer? Essa é a verdade. Aí, o que é que ele fala mais? Provérbios 19, 21. Muito propósito há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então, a vontade de Deus vai permanecer. O seu conselho, o propósito que está no seu coração, não vale de nada. O que vale é a vontade de Deus, tá? Aí ele fala, João 11, 22. Mas também agora sei que tudo que pedir a Deus, Deus lhe concederá. Então, Deus vai conceder a pessoa que está ligada se ele está fazendo a vontade de Deus, se está alinhado com a vontade de Deus. Porque se você pedir coisa para o seu ego, o seu desejo, não vai conseguir assim, pessoal. Por isso que Tiago fala, não receber porque pedir mal. Pedir para o vosso deleite, então, para o vosso desejo. Aí o que é que ele fala mais, pessoal? 1 Tessalonicenses 5, 18. E tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, pessoal, a vontade de Deus é você também ser agradecido. Por isso que eu agradeço aqui. Eu mesmo não recebendo nada. Você lembra que na hora que eu comecei o vídeo aqui, só tinha umas 2, 3 pessoas. Eu agradeci a Deus. Fazia com a maior alegria, agradeci a Deus. Olha agora como é que o canal tá indo. As pessoas estão amolecendo o coração. As pessoas estão vindo se inscrevendo no canal, estão dando like. Tem pessoas que já estão contribuindo. Olha o que está acontecendo, pessoal. Porque você tem que dar graça. As coisas estão ruins, Samuel. Como é que você quer que eu dê graça? Dê graça em tudo. Em tudo dá graça. A Bíblia fala. Em tudo é o quê? Até no momentos que não está bom também. O momento aqui não estava bom no meu canal. Eu estava dando graça. Estava fazendo a minha função que eu tenho que fazer. Então, vai aumentar a gente aí no meu canal, vai vir gente. Não interessa, eu vou continuar na minha mesma função. Não é porque entrou gente, é porque está entrando algum benefício, as pessoas estão contribuindo da alma dele para o meu canal, que eu vou agora me tornar outro. Vai ser essa mesma coisa que eu vou estar fazendo. Pode ter uma pessoa, pode ter 1000 pessoas aqui, eu vou continuar fazendo a minha função. Você não pode deixar se abalar pelo que você está vendo, está aparecendo, pessoal. Tá? Porque se fosse assim, eu não criaria o canal.
quando eu comecei a gravar aqui, não tinha quase ninguém. Só tinha umas 2 ou 3 pessoas. Aí eu ia pensar assim, eu vou pensar com você, não tem gente não, não tem gente no canal. E teve até gente que disse, o canal dele não tem muita gente, para que eu vou ficar lá? Ele fala até bom a pregação, mas não vou ficar lá porque tem muita gente. Agora, depois que essa pessoa que falou isso, depois que existir várias gente, aí ela vai vir pro meu canal. Você entende, pessoal? São pessoas que não estão buscando a verdade da alma. Pelo comportamento, você vê que são pessoas que não estão buscando. Estão querendo mentira. E a mentira vai aparecer para essas pessoas. Tá, pessoal? Essa é a vontade de Deus, da graça, né? Em tudo dá graça. Tem que dar graça em tudo. Até no momentos difíceis, pessoal, tá? Aí ele fala, Tiago 4, versículo 15. Em lugar do que dever dizer, se o Senhor quiser, e se viemos, faremos isto ou aquilo. Então, é tudo se o Senhor quiser, pessoal. A gente que tem a conexão com a nossa alma, com o nosso Deus, você tem que ser direcionado por esse Deus, pessoal. Então, você vai dizer, vamos fazer aquilo, faremos isso. É tudo se for da vontade de Deus. Então, por isso que quando eu termino aqui, se for da vontade de Deus, eu venho gravar outro vídeo. Se não for, não apareço mais para você. Por isso que eu falo isso, pessoal. Porque tem que existir a vontade de Deus, que vem da nossa alma, tá? Aí ele fala, 1 João 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, por isso que as pessoas, principalmente os pastores, não ensinam isso. Porque ele vai para você pedir o seu desejo do seu ego, carro. Olha aí, pessoal. Eu não estou falando uma coisa que eu não estou vendo, não. E nem você também. Olha aí a religião. Olha o chamado para você ir para a igreja, o que é. Para fazer a vontade, sua vontade. Não segundo a vontade dele, né? Que é Deus, né? Se ele fala, esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade. Então, temos que ter da vontade de Deus. Não é porque a gente pedir do nosso ego que Deus vai conceder. É segundo a vontade dele, ele nos ouve. Então, ele vai ouvir isso quando é um desejo que surge da alma. Não é que surge do ego. Não, desejo do ego, Deus não vai ouvir. Por isso que tem muitos aí e até depois reclama, Deus não me ouve. Eu acho que não existe Deus, até vai dizer que não existe Deus. Aí ele fala, Efésios 6, versículo 8. Sabemos que cada um recebe do Senhor todo o bem que fizer, seja serve ou seja livre. Então, todo o bem que a gente faz, pessoal, a gente vai receber de volta. Porque Deus quer que você movimente a energia do bem. Então, quando você movimenta, aquela energia volta com bem para você. É assim que funciona, pessoal. Não foi eu que criei isso, não. Isso é o que está funcionando. A nossa realidade funciona assim. Agora, o interessante é que as pessoas fazem o mal, pensam o mal, fazem e querem que seja retribuído com bem. Não existe isso, pessoal. Não existe isso. É por isso que as pessoas não querem mudar o pensamento, não querem mandar a maneira, mas querem receber o bem de Deus. Nunca existiu isso e não vai existir, pessoal, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois é meu Deus, guia o teu espírito, o teu bom espírito pela terra plana. Então, a terra é plana.
Você tem que pedir a Deus para ensinar a vontade dele e para guiar você, o Espírito dele guiar você nessa terra plana. Entende? É isso que você tem que fazer, como o salmista falou, né? Aí João 4:34, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Então, Cristo também veio realizar a obra, a vontade de Deus aqui. O que é que Cristo fez, pessoal? Você sabe o que Cristo fez aqui. A história está aí para contar tudo o que Cristo fez aqui nessa realidade. Ele fez a obra aqui de Deus. Então, ele é o nosso exemplo, é o nosso modelo e temos que seguir. Aí ele fala, Efésios 5:17. Pois que não seja insensato, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Então você tem que entender qual é a vontade de Deus. Aí ele fala, 1 João 2:17. Então não seja insensato, pessoal. Não endureça o coração. Você tem que fazer a vontade do Senhor. Aí 1 João 2:17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o mundo vai passar, pessoal. A sua concupiscência vai passar, né? Daqui a pouco você pode passar, você deixando o corpo aqui. Então, você vai sair dessa era. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, ele vai ter uma permanência para sempre. A vida eterna, né? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? João 7:17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, então, de Deus, né? Cristo falando, pela mesma doutrina que conhecerá, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, Cristo estava falando para os fariseus, olhe pelas obras que eu faço, se é da minha vontade ou é da vontade de Deus. Pela minha doutrina, que é minha obra que eu estou fazendo aqui, vocês vão ver se é de Deus ou não. Então, pelas obras, pelo comportamento das pessoas, você vai ver se ela está fazendo aquela vontade que está na alma, que é a vontade de Deus ou não, ou se ele está falando do ego dele. Você vai perceber, pessoal. Tá? Aí, graças a Deus, mais um vídeo aqui, pessoal, com confusão, com zoada, sabe? As pessoas aqui, a energia aqui tá numa agitação só, pessoal. O Espírito não quer que você escute essas coisas, porque essas coisas é profunda, é da sua alma. Ele não quer que você escute isso. Então, por isso que temos que estar atento a isso. Eu espero que vocês ouviram aí tudo, tá? Ouviram o que eu falei. E agradecer a vocês, pessoal. Eu sempre tenho que agradecer. Agradecer a espiritualidade, a esse Deus. E até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir. Eu falei um pouco mais alto, pessoal, por causa da zoada, tá? Porque eu não falo nesse tom tão alto. Mas aqui tá tendo uma zoada e tá difícil, mas conseguir fazer o vídeo para vocês, tá bom? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!